Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre bits quânticos. Nós vimos na última aula uma revisão sobre álgebra linear, onde a notação para vetores a notação utilizada para os vetores é a notação de Dirac. Nós temos aqui uma base de um espaço vetorial bidimensional, onde nós temos os vetores 0 e 1, onde o vetor representado pelo ket 0 é o vetor 1, 0. E o vetor representado pelo ket 1 é o vetor 0, 1. Essa é uma base ortonormal e se nós calcularmos o produto interno de um vetor com ele mesmo, da base, a norma será 1. Mas se calcularmos o produto interno entre dois vetores diferentes, dois vetores da base, o produto interno será 0. Então essa é denominada uma base ortonormal. E escolhendo essa base computacional, nós podemos descrever qualquer bit quântico como um vetor AB, escrito na notação de Dirac que nós temos aqui, A vezes o ket 0 mais B vezes o ket 1. E esse A e B são valores complexos, e o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado é igual a 1. A e B pertence ao conjunto dos números complexos, e além disso o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado é igual a 1, que é a condição de normalização. Nós ainda podemos definir o Bra, então esse aqui é um qubit. Nós podemos ainda definir um Bra, e com o Bra é o transporte conjugado de um vetor, e assim podemos definir esse produto interno como o Bra vezes o ket, ou bracket. E uma das características dos bits quânticos é que eles podem estar podem armazenar dois valores simultaneamente. Essa minha frase não está muito precisa, mas o bit quântico ele pode estar tanto no 0 quanto no 1 de forma simultânea. Isso é difícil de pensar utilizando uma grandeza escalar, mas se nós utilizamos uma grandeza vetorial, nós podemos ter uma superposição. Aqui nós temos um qubit V. Esse qubit ele é uma combinação linear do 0 e do 1, onde é A vezes ket 0 mais B ket 1. E nós dizemos que esse qubit está em superposição se A e B possuírem valores diferentes de 0. Isso nós podemos pensar como uma combinação linear. Se o A e B forem valores reais, nós temos aqui uma representação desse qubit. Temos aqui o A e o B. Então esse vetor representa um qubit de superposição. O A e B são chamados de amplitudes de probabilidade. Então, A e B são denominados amplitudes de probabilidade. E como A e B são números complexos, vou pedir para você pausar esse vídeo e pensar na seguinte pergunta: qual a quantidade de informação que pode ser armazenada em um qubit? Dado que nós temos ali uma variável contínua, quanta informação nós podemos armazenar nesse qubit? Para responder essa pergunta, nós vamos primeiro adicionar mais alguma informação sobre como nós podemos manipular esses qubits. Os valores das amplitudes de probabilidade, os valores de A e B, eles não podem ser obtidos diretamente. Então, para obter uma informação de um qubit, é necessário realizar uma operação de medição, e essa operação de medição, de extrair informação de um qubit, ela tem efeito computacional. Então, para realizar a medição de um qubit, primeiro eu preciso escolher uma base. Para simplificar aqui nossa conversa, eu vou supor que a base que vai ser utilizada é a base computacional, a base 0 e 1. Então, eu escrevo esse meu qubit como uma combinação linear dos elementos da base. Então, se o vetor
é o A0 mais B1, ele permanecendo A0 mais B1. E o resultado da minha medição agora será probabilístico. Ao ao realizar a medição, nós temos aqui a medição, nós temos duas possíveis saídas, uma saída 0 ou uma saída 1. E essas saídas acontecem com alguma probabilidade. A probabilidade de obter 0 como saída vai ser igual ao módulo de A ao quadrado, e a probabilidade de obter 1 como saída será igual ao módulo de B ao quadrado. Então, a probabilidade de obter uma determinada saída binária corresponde ao valor associado à sua amplitude de probabilidade. E além disso, após essa medição, se esse qubit aqui for um qubit V, após a medição, V vai colapsar, ou vai assumir, ou vai ser projetado para a base. Então, após a medição, se obtiver 0, o V passa a estar no estado 0, passa a assumir o valor que é 0, e se obtiver 1 como resultado da medição, o V passa a assumir esse estado ket 1, ou esse vetor ket 1, ele muda de valor. A medição tem esse efeito computacional de projetar o qubit para o resultado da medição. 0 e 1 foram uma base específica, mas nós poderemos fazer essa conta para qualquer base. Então, nós temos como resultado U, com probabilidade módulo de A ao quadrado, ou U ortogonal com probabilidade módulo de B ao quadrado. Temos aqui, então, um exemplo utilizando a base computacional. O 0 com probabilidade módulo de A ao quadrado, após a medição, como eu tinha comentado já no slide anterior, ele colapsa para o 0, e 1 com probabilidade módulo de B ao quadrado, e após a medição ele colapsa para o 1. Então, um ponto importante é que uma interpretação é de que os bits quânticos eles definem uma distribuição de probabilidade, e quando você faz o processo de medição, existe uma definição, uma saída probabilística, mas que na verdade o bit não estaria nos dois estados ao mesmo tempo. Mas essa não é a definição de superposição. Quando nós pensamos nessa superposição, V igual a 0 mais B1, esse é um estado definido e o bit quântico está no 0 e no 1 simultaneamente, e essa combinação aqui ela é ponderada por essas amplitudes de probabilidade. E nós vamos ver em algum momento que nós vamos poder fazer uma computação que explore essa superposição, que vai explorar diferentes possíveis caminhos de computação, utilizando computação quântica, mas isso tem que ser feito antes de realizar as medições. Antes de seguir, vamos ver alguns exemplos de medição de bits quânticos. Suponha que eu tenha o estado 0, ket 0. Eu vou fazer a medição desse estado. Temos aqui a medição. Mas a base utilizada será a base 0,1. Então, a resposta dessa medição será 0 com 100% de probabilidade. E o estado após a medição será o estado 0. Bom, isso já era de se esperar, porque esse é um estado da base e a medição leva em consideração a base. Mas nós podemos fazer a medição desse qubit aqui no estado 0, fazer essa medição, mas utilizando outra base. Dessa vez eu vou utilizar a base ket+, e a base ket-. Esse vetor ket+ ainda não foi definido, então vou escrever aqui do lado. Ket+ igual a 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1.
e o ket menos igual a 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1. Para poder estimar a saída dessa medição, nós precisamos reescrever o zero como uma combinação linear do ket mais e do ket menos. Então, antes de estimar esse resultado, nós temos que escrever zero, determinar as amplitudes de probabilidade, vou colocar aqui A ket mais B ket menos. E esse resultado nós podemos fazer aqui A igual a 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, ket mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2, ket menos. Se você substituir aqui o valor do ket mais, substituir o valor do ket menos, realizar as operações, você vai chegar à conclusão que esse estado aqui é igual a ket zero. Então, o que acontece ao realizar a medição na base ket mais e ket menos é que nós vamos obter mais com 50% de probabilidade e o estado resultante será o ket mais. E nós vamos obter o menos com 50% de probabilidade e o estado resultante é o ket menos. Repare que nessa base o ket zero ele está em superposição. Apesar de aparentemente não ser um bit de superposição, se nós mudamos a base, no estado que antes não estava em superposição, na base mais e menos ele estava em superposição. E agora o resultado da medição será um resultado probabilístico com 50% para o ket mais e 50% de chance para obter como resultado o ket menos. Com o que nós vimos até agora sobre bits quânticos, nós já conseguimos pensar em uma aplicação. Essa é uma aplicação para um protocolo de distribuição de chaves. Uma chave é um string binário, uma sequência de zeros e uns. E existem 3 pessoas envolvidas aqui nesse processo, Alice e Bob. Alice e Bob querem construir essa cadeia binária secreta que eles vão utilizar, por exemplo, para realizar um protocolo de comunicação, tá? É uma chave privada. E existe uma pessoa que está tentando capturar essa chave. Mas Alice e Bob eles possuem 2 canais de comunicação. Um canal quântico, onde Alice pode enviar qubits para Bob, e um canal clássico, onde eles podem enviar bits clássicos de um para o outro. Então, esse protocolo foi definido em 1984. E a ideia é que Alice e Bob construam uma chave aleatória binária e compartilhem entre si, sem que Eve consiga descobrir qual é essa chave, de forma secreta. Alice irá construir 2 strings binários. Então, agora, para compartilhar Alice vai gerar essa chave. E ela vai criar aqui 2 strings binários, A e B. Então, vou usar um exemplo, vou chamar string binário A de 0, 1, 0, 1, 0. E o string B, 1, 1, 0, 0, 0. E agora, para cada AI e BI, a Alice vai criar um estado quântico VAI BI. Então, por exemplo, nós temos aqui V, se AI e BI for igual a 0, nós temos o estado 0. Então, por exemplo, aqui nós temos 0, 1, nós temos o estado mais. Então, o primeiro qubit será mais. Na posição 1, nós temos 1, 1. Então, o próximo qubit será menos. Na posição 2, temos 0, 0. Então, nós temos aqui o qubit 0. Posição 3, 1, 0. 1, 0, nós temos aqui esse qubit 1. Por final, nós temos aqui o 0, 0.
o 00 significa 0. E a Alice vai continuar construindo esse string de qubits. E depois que ela construir esse string de qubits, ela vai enviar esses qubits para Bob. Pode ser de um por um, pode ser todos de uma vez só. Ela vai enviar esses qubits para Bob. Bob deseja recuperar o valor do string A. Nós temos aqui 01010, que seria a possível chave, né, compartilhada. Mas o Bob ele precisa fazer uma medição nos qubits para poder extrair a resposta. A Alice ela não vai enviar para Bob a informação armazenada no qubit B. Então o que Bob vai fazer é tentar adivinhar o valor de B. Então Bob vai ter um B de Bob. E ele vai tentar adivinhar esse valor. 0, 1, 0, 1, 0. Quando o Bob tentar adivinhar esse valor, ele vai obter a seguinte informação. Aqui ele errou o valor de B, ou qual é a base que ele deveria fazer a medição. Então, ao tentar fazer a medição desse primeiro bit, ele vai obter 0 ou 1, com 50% de probabilidade. Ele não vai ter muita certeza aí se ele acertou ou não. Ao tentar ao realizar a medição do segundo bit, nós temos aqui 1 e 1, então ele sabe que tem que usar a base cat menos, e quando ele receber esse resultado aqui menos como resposta, ele vai armazenar aqui 1. E Bob vai seguir repetindo esse processo. Agora ele vai utilizar a base 0,1, a primeira base, e quando ele fizer esse resultado, a probabilidade de obter 0 será de 100%. No próximo, o Bob errou a base, então ele vai obter 0 ou 1, com 50% de probabilidade. E no último bit, ele acertou a base aqui, ele vai acertar ou errar 50% dos vezes, então ele vai obter esse 0. Agora que o Bob obteve esse string, ele não sabe quais são os strings onde ele acertou o valor da medição e onde ele errou o valor da medição. Mas Bob pode fazer o seguinte, ele pode enviar o string B para Alice, ou Alice pode enviar, após Bob ter realizado a medição, Bob envia esse string B para Alice e eles vão comparar onde esses strings são iguais. Nós temos aqui 1 e 0, são diferentes, eles vão descartar esse qubit, descartar esse resultado. 1 e 1 mantém, 0, 0, 0, 1, esse resultado é descartado. E agora nós temos aqui 1, 0, 0. Essa é a chave privada. Então a Alice envia apenas os qubits. Para cada qubit, Bob escolhe aleatoriamente uma das bases para realizar a medição. Se a base coincide com a base que a Alice codificou os dados, eles mantêm essa medição. Se a base não coincide com a base que a Alice codificou os dados, eles descartam essa informação. E após isso, após enviar vários qubits, eles precisam checar se a informação está batendo. Eles podem, depois de construírem um string, eles podem pegar uma fração desse string, podem pegar alguns bits desse string, pegar uma fração, conferir o resultado, essa fração é descartada e a outra parte do string é utilizada como a chave privada. E o que aconteceria se Eve tentasse capturar essa informação? Bom, então vamos pensar em apenas um qubit. Quando a Alice envia um cat 0 para Bob, se a Alice capturar essa informação, ela precisa fazer alguma medição no qubit 0 para poder obter alguma informação sobre o qubit. Se a Alice acertar esse resultado, então ela envia o qubit 0 para Bob. Mas se a Alice errar a base dessa medida, então a Alice vai... Então, se Eve errar a base que foi utilizada, então ela vai mandar um estado em superposição para Bob. O que vai acontecer nesse caso é que quando Bob utilizar a base correta, então Alice enviou 0, mas Bob recebeu mais
ket mais ket menos, sobre raiz de 2. O que vai acontecer é que quando o Bob fizer a medição e acertar a base, olha, a base era a base 0, ele, ao invés de obter 0 com 100% de probabilidade, ele vai obter 0 com 50% de probabilidade. E com isso, ao conferir, ao final do processo, ao conferir os resultados, Bob e Alice vão verificar que em alguns casos eles acertaram a base, mas os resultados estão dando diferentes. E isso significa que alguém observou o bit quântico antes de Bob receber, e eles podem descartar essa chave e repetir todo o processo. Um outro problema que poderia acontecer se Eve pudesse copiar esse bit quântico. Ela recebeu 0, ela mandaria esse 0 para Bob e guardaria uma cópia desse qubit 0. Quando Bob e Alice trocassem informações através desse canal clássico, eles estariam revelando quais foram as bases que foram utilizadas. Então Eve faria a medição na base correta. Só que isso não é possível, pois não é possível copiar um estado quântico, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Nós vimos que os bits quânticos eles são representados por vetores, mas essa associação não é única. Existem vários vetores que representam o mesmo bit quântico. E aqui nós vamos tentar entender melhor o espaço dos bits quânticos. Então, se nós temos dois vetores, então aqui tem um A0 mais B1, vou chamar esse vetor aqui de V, e o vetor A'0 mais B'1, vou chamar esse vetor aqui de B', V'. Então, o que vai acontecer é que se existir uma constante C, onde esses vetores são iguais, então essa constante C é chamada de fase global, e esses dois vetores representam o mesmo qubit, eles são equivalentes. Então, se existir um C, isso significa que esses dois vetores, V e V', são equivalentes. E esse C, ele sempre tem que ter essa forma elevado a i θ, porque nós não podemos mudar a norma desse vetor. Então, E elevado a iθ, o módulo é 1. Então, sempre essa fase global sempre vai ter esse formato, E elevado a iθ. Bom, alguns exemplos. Nós temos aqui vetores representando o mesmo estado quântico. Temos aqui 0, que é equivalente a menos do ket 0, ou então 1 é equivalente ao I vezes o estado 1. E, em um caso mais geral, nós temos aqui 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1, é equivalente, no caso de superposição, a E elevado a I sobre raiz de 2, 0 mais 1. Temos aqui alguns exemplos, e esses vetores representam o mesmo qubit. O 0 e o menos o ket 0 representam o mesmo qubit. 1 e o I vezes o ket 1 representam o mesmo estado, são equivalentes. Temos aqui o 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1, que seria o ket mais, e o E elevado a I sobre raiz de 2, ket 0 mais ket 1. E todos esses vetores representam o mesmo estado quântico. Mas existe uma outra fase, que é a fase relativa, E elevado a I, que satisfaz, se eu pegar aqui um número, um estado quântico, 0 mais I1, vou aplicar 1 sobre raiz de 2 para manter a condição de normalidade. Esse é um estado que é diferente do estado 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1. Vai ser diferente porque existe aqui uma fase relativa. Estados com fases relativas diferentes representam qubits diferentes. Isso é bem estranho, porque eu acabei de dizer que 1 e menos 1 representam o mesmo estado quântico, mas se agora nós considerarmos o estado 0 menos 1 sobre raiz de 2 e 0 mais 1 sobre raiz de 2, esses são qubits diferentes porque possuem fases relativas diferentes.
representam qubits diferentes. Nós temos aqui alguns exemplos de qubits que vão aparecer durante o curso, em especial o Cat+, e o Cat- vão aparecer a todo momento. E agora nós vamos pensar também na representação geométrica de um qubit, como é que um qubit pode ser representado geometricamente. Inicialmente, um bit quântico ele pode ser representado dessa forma, é elevado a φ1 vezes A vezes o Cat 0, mais é elevado a φ2 vezes B vezes o Cat 1. Isso porque todo número complexo pode ser escrito dessa forma. Né? Então, alfa 0, Cat 0 mais alfa 1, Cat 1 corresponde a essa representação, porque eu posso descrever todo número complexo como uma amplitude e uma fase. E como eu posso multiplicar um qubit por um número, por uma fase global, então se eu multiplico esse qubit por E elevado a I φ1 menos I φ1, o que vai acontecer ao multiplicar esse qubit, eu vou obter A Cat 0 mais E elevado a φ2 menos φ1. E eu vou escrever aqui E elevado a I φ, onde φ é igual a φ2 menos φ1, vezes B Cat 1. O que acontece é que a gente consegue reduzir aqui um grau de liberdade. Nós temos agora 3 números. Mas como o módulo de A ao quadrado mais o módulo B ao quadrado é igual a 1, então a gente pode encontrar um valor de θ onde o cosseno de θ vai ser igual a A. Na verdade aqui o cosseno de θ sobre 2 vai ser igual a A e o seno de θ sobre 2 será igual a B. E substituindo esses valores, o A pelo cosseno de θ sobre 2 e o B pelo seno de θ sobre 2, nós podemos reescrever qualquer qubit utilizando essa expressão. Então todo bit quântico ele pode ser escrito dessa forma. E com esses dois parâmetros, θ e φ, nós podemos representar um bit quântico em uma esfera. Então, nós temos aqui o θ é o eixo que o vetor faz com... é o ângulo que o qubit faz com o eixo Z, esse vetor representando o qubit com o eixo Z. Temos aqui o ângulo θ, e o ângulo φ corresponde ao ângulo que o vetor faz com o eixo X. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o Cat 0, podemos escrever como cosseno de 0 vezes o Cat 0 mais E elevado a I 0 vezes o seno de 0 vezes o Cat 1. Então o ângulo θ é igual a 0, o vetor está exatamente nesse eixo aqui, e o φ, como está nesse eixo, poderia ser qualquer valor, que na verdade sendo de 0 vai dar 0, mas eu fiz igual a 0 também, então o Cat 0 está exatamente nesse ponto aqui dessa esfera, que é a esfera de Bloch. A mesma coisa nós podemos fazer para o Cat 1, que vai ficar igual ao cosseno de π sobre 2 vezes o Cat 0, mais E elevado a I 0 vezes o seno de π sobre 2 vezes o Cat 1. Bom, o ângulo aqui é π sobre 2, mas na verdade θ sobre 2 igual a π sobre 2. Isso implica que θ é igual a π. Como θ é igual a π, partindo aqui do eixo Z, nós vamos seguir essa rotação de 180 graus. Chegamos até aqui, φ igual a 0, então o Cat 1 está nesse ponto da esfera. Eu vou deixar como exercício para vocês determinarem a posição na esfera do Cat+, do menos, Cat I e do menos I. Nós vimos como como os bits quânticos são representados. E na próxima aula nós vamos verificar como realizar operações sobre